pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Então, temos que dar aqui a palavrinha, né? Sobre a palavrinha final sobre a população mundial, tá? Que é um aspecto muito importante abordado pela geografia na sua parte demográfica. E eu vou rapidamente com vocês aqui relembrar os principais conceitos, né? Essa evolução que aconteceu ao longo de séculos da população mundial e abordando sempre a brasileira, com certeza. Bom, primeira coisa, né? Temos que colocar os conceitos certinhos no que diz respeito à demografia. Então vamos lá. Primeiro, país muito ou pouco populoso. Populoso. Aí nós temos que chamar a atenção que nós estamos falando de números absolutos, né? Então, números totais. China, aqueles mais populosos, Índia, né? Brasil é o quinto mais populoso do mundo, enfim. E menos populoso, são aqueles países muito pequenininhos, né? Que tem países aí que são cidades-estados, na verdade. Mônaco, por exemplo, tem 20 mil habitantes. E tem que se levar em conta até o Vaticano, né? Que é considerado um país, chega nem a ter 1000 habitantes, mas tudo bem. Outro termo importante, povoado, né? País muito ou pouco povoado. Nesse caso, nós estamos falando de números relativos, hein, pessoal? Não se esqueçam disso. É em relação à área, o número de habitantes, em média, pela área, quilômetros quadrados, né? Nesse caso, também, vamos pegar os países pequenininhos aí, que tem uma população muito grande por quilômetro quadrado. É o caso do próprio Principado de Mônaco, como eu disse aqui para vocês, né? Tem 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, porque não tem nem 2 quilômetros quadrados, uma população de 20 mil habitantes. Beleza? Tranquilo? E aí você pega aí, né, Bélgica, Holanda, né, países pequenos com uma população muito grande, o Japão, tá? E é muito raro um país ser ao mesmo tempo muito populoso e muito povoado. Pode acontecer como o caso da Índia, tudo bem? Beleza? Mas não é o comum. O Brasil, por exemplo, é um país muito populoso, é o quinto do mundo em número de habitantes, mas é pouco povoado, algo em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. E nesse caso, a geografia brasileira também vai nos mostrar que no centro do Brasil, no centro-oeste, e principalmente no norte, onde está a Amazônia, tem uma densidade demográfica muito baixa, né? Então, se liga nisso aí, enquanto que a faixa litorânea brasileira como um todo, sul, sudeste, nordeste, é muito povoada, faixa litorânea, da praia ali do litoral, uns 100 quilômetros para dentro. Lembrando que São Paulo, a capital, e sua região metropolitana, que tem 20 milhões de habitantes, não está necessariamente no litoral, não é banhada pelo Oceano Atlântico, mas está na faixa litorânea. E as grandes metrópoles brasileiras, né, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, que estão à beira-mar, como a gente chama, né? Beleza? Tranquilo? E, em termos planetários, não podemos esquecer também da evolução que aconteceu ao longo do tempo do crescimento demográfico. Porque no passado nascia muita gente, mas também morria muita gente. Então isso aí vai fazer com que haja um crescimento populacional muito pequeno, né? E a partir da Revolução Industrial, primeiramente as taxas de mortalidade começam a baixar, enquanto que a natalidade continua alta, tá? Então houve uma transição demográfica, ou seja, a população cresceu muito a partir de então, primeiramente na Europa, depois países desenvolvidos e por último no mundo subdesenvolvido. Então houve um crescimento populacional muito grande a partir de então. Com o passar do tempo, nessa transição demográfica, as taxas de natalidade começaram a baixar. E tudo isso tem explicação, como vocês sabem. Né? Maior participação da mulher no mercado de trabalho, acesso aos métodos contraceptivos, a melhoria da população, né, no que diz respeito ao seu desenvolvimento humano. Podemos afirmar também que a urbanização contribuiu para essa queda de natalidade e vem baixando, principalmente nos países desenvolvidos. Tanto que alguns países desenvolvidos, especialmente na Europa, não são todos, alguns, apresentam até um crescimento vegetativo negativo. Significa que no período de um ano morrem mais pessoas do que nascem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que destacar também. E, obviamente, tem que relembrar,
o número de idosos nesses países é muito elevado, tá? Ultrapassando aí na faixa de 25, 26% do total da população. Ou seja, de cada 4 pessoas, uma é idosa. É um número muito grande, com impacto significativo, especialmente na previdência social, nas aposentadorias. Outra coisa importante é que, em alguns locais, até falta mão de obra, portanto, há um incentivo à imigração. Tá? O Brasil está caminhando para isso, embora ainda esteja um pouco longe. Acredita-se que na década de 30 o Brasil atinge aí um patamar próximo que ocorre hoje na Europa. Né? A Europa é o continente que tem aí o maior número de idosos proporcionalmente ao número de habitantes. O Japão também é um país com um número de idosos muito grande. Países desenvolvidos. Tá? No Brasil, está na faixa de 13% do total da população idosa. Tanto que os reflexos foram sentidos nas discussões que aconteceram nos últimos anos quanto à previdência social. Como eu disse aqui, essa mudança que é necessária e é mesmo, embora tenha sido feito de cima para baixo, como tudo aqui nesse país se faz. Mas é outro papo. Continuando, não se esqueçam, tem que saber as teorias demográficas. A malthusiana, que nós vimos, que é lá no finalzinho do século XVIII, a neomalthusiana, é a nova, né? Especialmente para os países subdesenvolvidos. Não se esqueçam da ecomalthusiana, o termo é tirado de ecologia, de meio ambiente, ou seja, quanto mais gente, tem que haver controle de natalidade para não acontecer impactos no meio ambiente, tá? São discursos aí claramente dos países desenvolvidos para que a população do chamado terceiro mundo, do mundo subdesenvolvido, do sul, como queiram, não tenha um crescimento tão grande, mas na verdade todos sabemos, né? Tanto a teoria neomalthusiana quanto a ecomalthusiana, ela não vai se preocupar com a questão da renda, com a questão da melhoria de vida do povo. Ela apenas foca num controle de natalidade, tá? Utilizando todos os métodos possíveis, inclusive o aborto. Tudo bem? Beleza? E tem uma teoria reformista, que diz que não há necessidade de uma imposição de planejamento familiar. Basta acontecer uma melhoria do povo, da população, do seu nível de vida, da sua qualidade de vida, da sua renda, que naturalmente, né, isso já se mostrou verdadeiro, as taxas de natalidade começam a cair. Beleza? Então isso aí é fundamental para o nosso estudo. Lembrando que quando a gente vai estudar a população, nós vamos estudá-la em vários níveis. Entre elas, vamos destacar aqui a sua estrutura etária, que são aquelas pirâmidezinhas, né? Pirâmides etárias que nós vimos, tranquilo, que vocês vão relembrar aí numa boa, tá? Quanto mais larga a pirâmide, significa o maior número de jovens na população. Isso é típico dos países subdesenvolvidos, muito marcante hoje naqueles mais pobres. E óbvio que a gente fala, infelizmente, da África subsaariana. Tudo bem? É aquela África que a gente relaciona a quase todos os países. Tem alguns que têm uma diferenciação econômica razoável, mas, grosso modo falando, do Saara para baixo, do Saara para o sul, certo? África subsaariana ou África negra. São os países com os piores IDHs, né? Os piores distribuição de riqueza, países muito pobres e que a natalidade ainda é muito elevada. E a pirâmide vai se estreitando e o número de idosos, pela qualidade de vida da população, é pequena. Portanto, lá no topozinho da pirâmide é muito, muito estreito. O Brasil já passou por isso. Tá? Até a década de 1970, aproximadamente, o Brasil tinha essas características, isso há 50 anos, e mudou muito. A pirâmide etária do Brasil hoje está mais estreita na base e mais larga, tanto no meio do corpo dela, quanto na sua, né, parte final, lá no topo. Beleza? Porque o Brasil está envelhecendo e as taxas de natalidade vêm caindo de forma significativa nas últimas décadas. Tá? Então, analisar a pirâmide etária é muito importante. Tudo bem? Beleza. Continuando, não se esqueçam, temos que analisar uma matéria que ela acaba sendo complementar à economia.
porque a gente vai ter que estudar a população economicamente ativa, tudo bem? Como é distribuída a população, principalmente pelos três grandes setores da economia, o primário, o secundário e o terciário. O primário todo mundo sabe que é a relação às atividades rurais, agropecuária, extrativismo, tá? A secundária é a indústria e a construção civil. Não se esqueçam da construção civil, que ela se encaixa no setor secundário. Não chega a ser uma indústria assim, né? Mas é como se fosse, tá? E o terciário, que é aquele que absorve a maior parte da população mundial hoje e do Brasil, tá? No Brasil hoje, a esmagadora maioria da população se dedica ao setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Beleza? Existe também um setor quaternário, mas ele absorve uma parte da população economicamente ativa muito pequena, pequenininha mesmo. Tá? Então ele nem entra nos dados, normalmente. São setores ligados às atividades científicas, né? Às pesquisas. Podemos citar também a produções artísticas com o pagamento de royalties, mas a população é pequena, muito pequena mesmo, como eu disse, que faz parte desse grupo de trabalhadores do setor quaternário. Ele existe. Tudo bem. Outra coisa importante, não se esqueçam de analisar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo de um, melhor. Em primeiro lugar no mundo, hoje nós temos a Noruega. Então os países desenvolvidos estão no topo, embora apareçam alguns países também que são emergentes, né? Emergentes, a gente pode citar Singapura, né? Aquela cidade-estado que fica na Ásia, na Península da Malásia. Coreia do Sul também tem um IDH bom, né? Foi um país que se superou muito nesses últimos 50 anos. Alguns autores, inclusive, colocam os dois já como países desenvolvidos, mas, via de regra, os primeiros lugares são desenvolvidos, países desenvolvidos. O Brasil no IDH está em 69º, embora possa ter mudado de um ano para outro, tá? Essas mudanças acontecem, ou seja, mostrando que aqueles três indicadores que são feitos, os estudos a partir deles, o Brasil ainda fica a desejar, tá? Quais são esses indicadores? Vamos recordar. 1. Expectativa de vida, tá? Isso já mostra como é que é a saúde do país, expectativa de vida. Isso é muito importante. Se a saúde do país é boa, obviamente que as pessoas vão viver mais, beleza? Tranquilo. E nós temos também o nível educacional. Como é que é essa educação das pessoas, né? Nesse caso, o Brasil, que a gente tem que sempre abordar, lógico, é um país que fica a desejar. Por quê? Porque a nossa educação, embora atinja uma boa parte da população hoje, que no passado não era abrangida por isso, nós temos uma deficiência muito forte, principalmente quando tratamos da educação pública de primeira e segunda fase, do ensino fundamental e do ensino médio, infelizmente. E o Brasil acaba sendo diferenciado de outros países, porque no nível superior, quando se fala de nível superior, o Brasil, aqui internamente, as melhores universidades esmagadoras são públicas, sejam estaduais, como as duas melhores, né? USP e Unicamp, que são universidades estaduais paulistas, como as próprias federais, que a primeira delas, que vem em terceiro lugar no geral, e a primeira das federais é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, e as outras também são muito bem colocadas, enquanto que as universidades particulares, as privadas, ficam bem atrás. Então o Brasil está pecando principalmente na sua base educacional, ensino fundamental e médio, tá? E isso faz com que haja um reflexo muito grande nesse nível de escolaridade deficiente no trabalho, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de trabalho, no Brasil, em muitos casos, até a carência de mão de obra qualificada, né? Por causa dessa política aí de tempos que não valorizam o ensino público, especialmente nessas fases aí que eu falei para vocês, beleza? Isso vai fazer com que o Brasil tenha uma redução. Outro importante, para encerrar, diz respeito à renda per capita, que não é um bom indicador,
porque nunca se sabe como essa renda é bem ou mal distribuída. Tudo bem? Mas no caso do Brasil, né, é uma renda per capita até razoável. O que é a renda per capita? É o PIB, Produto Interno Bruto, dividido pelo número de habitantes, que dá uma média anual de quanto cada pessoa vive, né, por ano aí, em dólar por ano. Lógico que essa média ela não reflete a verdade. E ainda mais no Brasil, que é um país que tem uma péssima, né, distribuição de renda, uma desigualdade social muito grande e que agora está sendo mostrada com a crise do coronavírus. Está sendo bem explícito isso. Pessoas que simplesmente estão fora do mercado de trabalho, que dependem, milhões e milhões de brasileiros, da economia informal, e ela foi muito atingida. Então, mostrando que o Brasil é muito, muito desigual. Beleza? Outra coisa importante, para concluir o nosso assunto, diz respeito aos movimentos populacionais, ou seja, as imigrações ou emigrações. Se liga nisso. Num nível planetário, tá? A transferência que existe tão grande de pessoas, principalmente a procura de uma vida melhor, do sul para o norte, ou seja, dos países subdesenvolvidos para os países centrais, para os países desenvolvidos. Onde estão esses países desenvolvidos? Nós vamos colocar aqui por sub-regiões, que eu acho, subcontinentes, enfim, que fica até mais fácil de assimilar. Bom, América anglo-saxônica, e nós sabemos que os Estados Unidos é o país, em números absolutos, que mais tem imigrantes dentro do seu território. A América anglo-saxônica é composta por Estados Unidos e Canadá, áreas de atração populacional, certo? Beleza? E Europa? Mas que Europa? A Europa ocidental, pessoal, né? Porque a Europa oriental, que foi socialista até os anos 90, início dos anos 90, o Muro de Berlim caiu em 89, não é uma área tão forte de fluxo migratório, porque a economia não é tão dinâmica, tudo bem? Então a Europa ocidental, estamos falando de Alemanha, de França, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Itália, Espanha, enfim, tá? Holanda, países que atraem muita mão de obra, beleza? Do Sul. E Japão. Japão é um país que, diga-se de passagem, só aceita legalmente para trabalhar nas suas fábricas e tal, trabalhadores que sejam descendentes de japoneses. Pode ter nascido aqui no Brasil, no Peru, onde for, mas tem que ser descendente de japonês. É uma política deles, bom, território é deles, do governo do Japão que administra isso. Tudo bem? E Austrália e Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia estão na Oceania, são países muito fortes, né, economicamente, países muito bons no IDH e também atraem mão de obra. Grosso modo falando, de onde sai a população? Sai do mundo subdesenvolvido. Vamos lá? América Latina, África toda e boa parte da Ásia. Lembrando que também existem fluxos intracontinentais, dentro dos continentes. E aí, aquilo que eu falei para vocês já, se o pessoal está lembrado, é que países, especialmente os produtores de petróleo do Oriente Médio, atraem muita mão de obra. Eles não são considerados desenvolvidos, mas são muito ricos por causa do petróleo. E esse combustível fóssil, eles não ficaram presos apenas a essa riqueza e começaram a explorar principalmente o turismo. Estamos falando de países como os Emirados Árabes, onde está Dubai, e Catar, que vai ter a próxima Copa do Mundo em 2022. Beleza, pessoal? Kuwait também tem muita gente, a Arábia Saudita, um país riquíssimo, embora não foque tanto no turismo, mas também atrai mão de obra devido à economia muito marcante devido ao petróleo. Beleza? Lembrando que nesses países chega a ter 80% da população que vive no país imigrante. É uma coisa impressionante, né? Então é isso, galera. Esses são os pontos principais. Revisãozinha aí, beleza? E depois a gente continua. Legal? Um abraço a todos e vamos estudar. Valeu, galera!